De onde veio o tempo? O tempo nunca pretendeu ser nosso inimigo. Nós o transformamos em um. Ao dizer coisas como, estou ficando sem tempo ou acabou o tempo, o que dá a entender que o ser humano está preso em uma armadilha do tempo. Sem chance de escapar, pelo menos não enquanto não desvendar-se-á esperança de vida após a morte. Contudo, Einstein encontrou uma maneira de fazer as pazes com o tempo quando disse que o passado e o futuro são ilusões, existe apenas o momento presente. Esse foi um daqueles momentos brilhantes em que as tradições espirituais do mundo e a ciência avançada convergem. A frase em para sempre e por toda a eternidade só existe o agora, o único e o mesmo presente. O presente é a única coisa que não tem fim teria sido dita por um sábio iluminado, por um poeta profético ou por um físico famoso. Essas palavras específicas foram proferidas por Erwin Schrödinger, que, como muitos pioneiros da física quântica, se aproximou do misticismo à medida que foi compreendendo a revolução que tinha ajudado a criar. Já que o místico tem efeitos fatais sobre a ciência, o que acontece se afirmamos que Schrödinger estava sendo absolutamente literal? Ficamos diante de uma incompatibilidade já familiar. No nosso cotidiano, a vida definitivamente vai do passado para o presente e segue para o futuro. Como é que o tempo não se altera aí? O que é ainda mais incrível, foi inventado pela mente humana? Vamos tentar relembrar a noção de céu largamente difundida. Muitas crianças ouvem histórias que afirmam que o céu é eterno, dura para sempre. Independentemente de como o imaginemos, com anjinhos tocando harpas, nuvens ou um pasto verde com carneirinhos inocentes. Na imaginação infantil, e na de muitos adultos, a eternidade é entediante e monótona. Pode até ser assustadora, já que o tempo se desdobra sem fim e as harpas e os carneirinhos acabam perdendo a graça. Mas na verdade a eternidade não dura por um longo tempo. A eternidade é atemporal, e quando uma religião promete a vida eterna, duas coisas estão envolvidas. Uma delas é a ausência das aflições do tempo, tais como envelhecer e morrer. A segunda promessa é muito mais abstrata. Depois da morte, somos atemporais. Literalmente sem tempo na zona da eternidade, onde as almas moram. Por que então esperar pela vida depois da morte? Se o tempo é uma ilusão, deveríamos conseguir sair dele sempre que desejássemos, simplesmente vivendo o momento presente, atingindo, então, o céu. Os cientistas não pensam assim, pelo menos não a maioria, mas foi a ciência que abriu a porta para que o tempo fosse enxergado de uma maneira nova. Por exemplo, ninguém sabia que o tempo podia ser esticado como um elástico até que Einstein mostrou isso. Os teólogos já haviam nos ensinado que o tempo divino é infinito, e agora alguns cosmólogos estão dizendo a mesma coisa sobre o multiverso. Na verdade, a física moderna é bastante gananciosa na sua busca por capturar cada vez mais tempo. Se de fato existir tempo infinito, então universos infinitos poderiam florescer, e, se temos universos infinitos, poderia existir uma imagem espelhada da Terra em algum lugar por aí, com imagens espelhadas de todas as pessoas vivas atualmente. Todas essas especulações, inclusive as religiosas, são interessantes até sabermos de onde veio o tempo. Não há prova de que o Big Bang levou tempo. Porque, quando mergulhamos no puro caos da era de Planck, o tempo não passava de mais um ingrediente da sopa quântica, revolvendo-se sem nenhum traço de antes ou depois, nem causa ou efeito. O universo era, então, um espaço atemporal. Talvez ainda seja.
Compreendendo o mistério. Os relógios atômicos mais exatos são tão precisos que, a cada poucos anos, um novo segundo deve ser inserido na sua contagem. Em geral, os jornais divulgam uma pequena resenha quando isso acontece. A última vez foi em 30 de junho de 2015. A necessidade desse segundo a mais ocorre porque a velocidade de rotação da Terra está diminuindo gradualmente, então acrescentar um segundo extra quando necessário sincroniza o tempo universal coordenado, a hora do relógio, com o tempo solar, nascer e pôr do Sol. Quando os relógios que funcionam com base na vibração de átomos conseguem fatiar o tempo em milionésimos de segundo, pode parecer que o tempo já não apresenta mais mistérios. Os relógios são muito úteis para marcar as horas, mas também nos impedem de conhecer a verdade sobre o tempo. Quando pediram a Einstein que explicasse a relatividade, sua resposta, que ficou famosa, foi: coloque a mão num fogão quente por 1 minuto. Vai parecer 1 hora. Fique 1 hora com uma moça bonita. Vai parecer 1 minuto. Isso é relatividade. Sutilmente, ele se referiu ao aspecto pessoal do tempo, e é aí que começam os mistérios. Quando alguém está se sentindo feliz, suspira de alegria, queria que este momento durasse para sempre. Será que essa pessoa está desejando algo que já é real? Como o tempo tem dois aspectos, um relacionado às experiências pessoais, outro relacionado ao mundo concreto descrito por equações científicas, esse tema é intrincado. Não importa quanto pareça durar a sensação de tempo na cadeira de um dentista ou em um engarrafamento, o tempo registrado no relógio não se altera. Podemos dividir esse fato de duas maneiras. Podemos dizer que a hora do relógio é real e que o tempo pessoal não é. Ou podemos apontar que só é possível subtrair o aspecto pessoal do tempo na teoria. No mundo concreto, todo o tempo é pessoal. Nós concordamos com a segunda opinião, mesmo que pareça radical ou peculiar. Quando o tempo fica muito pessoal, percebemos o elemento humano que, geralmente, fica oculto, pois não o valorizamos. Depois de matar um rei, colocar em andamento o próprio destino trágico, Macbeth, personagem de Shakespeare, está num momento de grande melancolia quando declara: aborrecido, o amanhã, outro amanhã, dia a dia se esconde. Mansinho, até que chegue, ao fim, a última sílaba do livro da memória. 4. Essa é uma expressão clássica sobre o aspecto pessoal do tempo. Um dia vem, inexoravelmente, depois de outro, aproximando-nos do momento da morte. Mas escoar de mansinho é, na verdade, uma ilusão. O tempo não flui no campo quântico, onde todas as realidades existem como potencial puro. O campo quântico está longe da noção vulgar de tempo, e quando uma partícula surge desse campo, ela não tem história nenhuma. As partículas estão ligadas a um interruptor de liga e desliga, não ao passado. Em uma realidade quântica, Macbeth diria: agora, agora e agora. Nada mais existe além do presente. Se não podemos mais crer no fluxo do tempo, o único tempo que pode existir é o tempo presente. O tempo presente dá medida do tempo real, enquanto o fluxo de tempo, que gera o nascimento de bebês e a morte dos idosos, é uma ilusão. Eis a dificuldade. Vemos bebês nascendo e idosos morrendo, entre muitas outras coisas que acontecem no fluxo do tempo. Ninguém pode nos dizer que essas coisas são ilusórias. Naturalmente, essa ilusão é bastante convincente se acontece estarmos vivos na Terra. Mas, para um físico, o campo quântico atemporal está sendo
filtrado pelo sistema nervoso humano, que corta a eternidade em fatias finas, práticas, para o nosso benefício. O tempo por aí é uma dimensão de realidade totalmente desvinculada das preocupações humanas. Macbeth. Talvez tenha medo de morrer, mas um imã não tem. Ele existe em um campo eletromagnético que, por todas as razões práticas, nunca envelhece. Pois, enquanto este universo resistir, o campo magnético vai permanecer intacto, sem nunca envelhecer. Uma lâmpada se apaga depois de um certo número de horas, mas a luz em si nunca se apaga. Mesmo que o cosmos atinja um ponto final daqui a bilhões de anos e todas as fontes de luz fiquem escuras, seria um equívoco dizer que a luz envelheceu. Ela simplesmente se apagou. Galinha cósmica ou ovo cósmico? Para um cientista em atividade, essa posição é tão axiomática que ninguém pensaria em contestá-la. O dilema, porém, é quase imediato. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não há tempo sem o universo, nem universo sem tempo. Os dois dependem um do outro. O mesmo vale para os átomos, que só surgiram 300 mil anos depois do Big Bang, quando prótons e elétrons livres se combinaram. Antes disso, só existia matéria ionizada. Sem o tempo, não haveria átomos. Mas, sem átomos, não haveria nenhum cérebro humano para perceber o tempo. Como os dois se vincularam? Ninguém sabe. A ilusão criada pelos relógios não é confiável, o que gera dúvidas sobre a própria objetividade do tempo. Algo intransponível como a muralha da China nos impede de espiar além da era de Planck, o estado de pré-criação, e enxergar o que veio antes do Big Bang. A mesma muralha existe em relação ao tempo. Mas isso não impediu que os físicos procurassem uma explicação sobre o funcionamento do tempo neste universo. O tempo traz mudança, e mudança implica movimento, que pode ser observado na criação em todos os lugares. Estranhamente, porém, a noção de movimento não significa que realmente estamos observando algo que se move. Isso também pode ser apenas uma ilusão. O movimento que percebemos de átomos e moléculas faz parte da ilusão do relógio. Quando assistimos a uma perseguição de carros no cinema, os carros não estão de fato em movimento. Na verdade, vemos fotos estáticas que passam pelo projetor, quando os projetores usavam filme, numa taxa de 24 quadros por segundo, o que cria a ilusão de movimento. O nosso cérebro opera da mesma forma, tirando fotos, imagens fixas, e enfileirando-as tão rapidamente que enxergamos um mundo em movimento. No nível do campo quântico, todo movimento é ilusório. As partículas subatômicas entram e saem do vácuo quântico num piscar de olhos, ressurgindo sempre em um lugar ligeiramente diferente. Fundamentalmente, elas não se movem, pois essa diferença entre os lugares nada mais é que uma mudança de estado. Vamos pensar no funcionamento da tela de uma TV. Se um balão vermelho precisa cruzar a tela, nada dentro da TV precisa se mexer. Em vez disso, os átomos de fósforo, nos antigos tubos catódicos, ou as luzes LCD da tela digital, piscam sem parar. Ao cumprir essa sequência, primeiro a LCD vermelha número 1, depois a número 2, a número 3 e assim por diante, parece que o balão flutua da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de qualquer outra maneira escolhida. Pode ser que esse truque seja do nosso conhecimento, mas quando estamos sentados diante da tela do cinema mergulhamos na ilusão. A qualquer hora, podemos nos levantar e sair da sala de exibição,
voltando ao mundo real. Mas, como saímos do mundo real, em primeiro lugar? Se o tempo que experimentamos no dia a dia é tão ilusório quanto o do cinema, temos um problema. O sistema nervoso humano é feito de pequenos relógios que regulam outros reloginhos pelo corpo todo. Além dos ritmos realmente longos aos quais o corpo obedece, dormir e acordar, comer, digerir e excretar, existem ritmos medianos, respirar, ritmos curtos, batimento cardíaco, e ritmos muito curtos, reações químicas dentro das células. É um milagre que o sistema nervoso humano consiga sincronizar todos esses ritmos, entre muitos outros. Existem as contrações das fibras musculares, o fluxo hormonal, a divisão do DNA, a divisão celular, todos. Esses processos têm relógios próprios. A atividade do DNA também controla desde ritmos mais longos, como o nascimento dos dentes dos bebês, o início da menstruação e outros aspectos da puberdade, até ocorrências mais distantes, como calvície, menopausa e o surgimento de doenças crônicas que levam anos para se desenvolver, tais como muitos tipos de câncer e doença de Alzheimer. Ainda é um mistério como os nossos genes conseguem abarcar escalas de tempo tão curtas quanto 1 milésimo de segundo, o tempo de uma reação química em uma célula, e tão longos quanto 70 anos ou mais. A essa altura, uma pessoa prática fica tentada a dizer: o mistério do tempo é abstrato demais. Desde que o meu cérebro funcione de acordo com um relógio, está tudo bem. Mas não está. Vamos imaginar que uma pessoa está deitada, sonhando. Nesse sonho, ela é um soldado no campo de batalha. Atravessa o campo com o coração disparado. À volta dela, bombas explodem, a artilharia zune. O espetáculo aprende, apesar do pavor, e a pessoa, então, acorda. Nesse instante, a ilusão do sonho se revela, mas, sobretudo, a do tempo. Nos sonhos, longos intervalos temporais se passam. Mas os neurologistas sabem que os episódios de sono REM, movimento rápido dos olhos, em inglês, quando ocorre grande parte dos sonhos, não levam mais que alguns segundos ou minutos. Em outras palavras, não há relação entre o tempo cerebral, como é medido pela atividade neurológica, e a vivência do sonho. O mesmo vale para quando estamos acordados. Vamos imaginar que estamos sonhando. Acordados, olhando pela janela as pessoas e os carros que passam. Quando acordamos, um pesquisador nos diz que esse sonho, que pareceu levar metade do dia, não passou de 23 segundos do tempo cerebral. A experiência de estarmos acordados olhando o mundo passar pela janela também é gerada pelas mesmas células cerebrais que criam os sonhos. O disparo de alguns neurônios, que leva apenas poucos centésimos de segundo, pode nos levar a enxergar um raio de luz que dura bastante tempo. É comum enxergar tais luzes em situações de enxaqueca ou epilepsia. Podemos escolher o que queremos chamar de real, o tempo cerebral ou a nossa experiência. Mas, na verdade, nenhuma é mais real que a outra, pelo simples motivo de que não podemos sair do cérebro a fim de capturar o tempo real. Sair do cinema é fácil. Sair desse sonho acordado não é. Como o cérebro aprende a respeitar o tempo? Vamos analisar as reações químicas que ocorrem nas células cerebrais, que, como todas as outras células, são fábricas químicas. Assim como a atividade elétrica que ilumina uma ressonância magnética, essas reações têm um tempo de duração preciso.
Uma atividade crucial é a troca de íons de sódio e potássio na membrana externa de uma célula cerebral. O íon é um átomo ou molécula que apresenta carga elétrica não nula, podendo ser positiva ou negativa. O tempo que essa troca leva é infinitesimal, mas não é instantâneo. Aí está a base do nosso relógio cerebral, ou uma parte importante dele. Infelizmente, o relógio cerebral não está vinculado à experiência de tempo. Enquanto todos esses íons estão instalando, o tempo pode estar se comportando como bem entende, em sonhos, alucinações, nas situações de doença, em momentos de inspiração ou em outros momentos incomuns em que o tempo para o estalar dos íons não nos diz nada sobre o comportamento do tempo. De qualquer modo, não haveria íons sem o Big Bang. Continuamos no mesmo beco sem saída onde o mistério começou. A questão do ovo ou da galinha cósmicos ainda precisa ser explicada. Ou talvez não. O tal beco sem saída acabou sendo uma pista importante. A cada disparo de um neurônio no cérebro, a existência do tempo emerge. Enquanto uma pessoa estiver viva, ela está criando tempo, sempre há tempo. Quando alguém diz que não deu tempo, naturalmente se refere a um prazo final. Portanto, não precisamos voltar ao Big Bang. Perguntar sobre a origem do tempo não tem a ver com o universo, mas, sim, com nossa vivência aqui e agora. Não existe outro tempo. Resolver o mistério do tempo nos dirá se somos os criadores do tempo ou suas vítimas involuntárias, os peões da atividade cerebral. Parece que não há outra escolha. Se o tempo depende do cérebro, e vice-versa. Estamos falando sobre o modo mais importante de participarmos do universo. Antes da relatividade, a crença de que todo mundo compartilha da mesma experiência de tempo gerava uma espécie de democracia cósmica. Somos todos iguais perante o funcionamento do tempo. Esse estado pode ser denominado democracia galileana, em referência a Galileu Galilei, famoso cientista que viveu na época da Itália renascentista, pois algumas das observações fundamentais de Galileu reforçam a realidade do senso comum. Por exemplo, se alguém que passa de carro por você joga uma bola na mesma direção e sentido do movimento, a velocidade da bola pode ser calculada com precisão, e o resultado será sempre o mesmo. Um carro a 90 km/h pode ter o maior arremessador de beisebol como passageiro. Se ele lançar uma bola rápida a velocidade recorde de 170 km/h, a velocidade resultante da bola será de 260 km/h, velocidade do carro mais velocidade da bola. A democracia galileana era boa o suficiente, desde que houvesse um ponto fixo para nos apoiarmos. Para o arremessador do carro, a bola só chega a 170 km/h, já que ele mesmo está se deslocando tão rápido quanto o carro. Porém, Einstein mostrou que não há de fato nenhum ponto fixo no universo em que se possa medir o tempo. Todo observador está em movimento em relação a outro observador. Ninguém consegue comprovar com certeza quem está em movimento e quem está parado, pelo menos em termos de constantes de movimento. Assim, todas as medidas são relativas, dependendo da velocidade que dois objetos têm ao passar um pelo outro. A relatividade ameaçou a democracia galileana. Não se pôde mais confiar em uma realidade igual para todos os participantes inseridos nela. Se estamos em uma nave espacial, viajando à velocidade da luz, e atiramos com uma arma de raios, os fótons presentes no feixe disparado pela arma também se deslocam com a velocidade da luz. Ao contrário do caso do arremessador no carro,
não é possível somar a velocidade da nave à velocidade dos fótons disparados. Ao viajar na velocidade da luz, já estamos no limite absoluto para qualquer observador em todos os modelos de velocidade conhecidos. Einstein demonstrou que a velocidade do tempo dependeria do modelo de referência em que estamos. Assim, a relatividade demoliu para sempre a suposição de que a experiência de tempo é sempre a mesma para qualquer pessoa. O tempo não é universalmente o mesmo para todo observador. Somos como pontos que flutuam livremente no espaço, onde só vale o tempo local. Mas, se encaramos isso de outra perspectiva, todo observador define o modelo de tempo que está vivendo, e pode mudar essa referência ao se movimentar com mais rapidez ou lentidão, seja em uma curva fechada, seja ao se aproximar de um forte campo gravitacional. A democracia galileana virou democracia einsteiniana. Na verdade, trata-se de uma democracia universal, que trouxe consigo maior liberdade de participação. As constantes ainda estão ali. A velocidade da luz continuará impondo a mesma limitação na rapidez com que um corpo pode se movimentar através do espaço-tempo. Mas, em vez de agir como um muro e nos aprisionar, as constantes são como as regras de um jogo. É preciso respeitar as regras, e desde que isso seja feito, é possível se movimentar como se queira, seja num jogo de xadrez, seja no de futebol ou no de paciência. A ciência tende a se inclinar demais para as regras. Por exemplo, já que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade da luz, elas não vão mudar de velocidade em lugar algum do cosmos. Fixar a velocidade da luz como um absoluto foi uma conquista desejável do ponto de vista dos cálculos, pois eliminou a falibilidade do tempo subjetivo. O ponto de vista científico que diz que o cérebro está sujeito à velocidade das correntes elétricas não passa disso, um ponto de vista. Na democracia einsteiniana, todo mundo fica liberado para priorizar as regras ou a liberdade. Não existe um ponto fixo em que se apoiar. A constante da velocidade das ondas eletromagnéticas é uma fronteira que nosso cérebro deve respeitar. Mas, apesar disso, a mente tem liberdade de pensamento. Podemos brincar de qualquer jogo mental que desejarmos, e no final, todos os jogos são mentais. A velocidade da luz não comprime nossa humanidade, apenas nossos neurônios. Quando a relatividade derrubou o tempo absoluto, ela também derrubou o espaço. Assim como o tempo, o espaço parece distorcido quando medido a partir de referências de movimento diferentes. De acordo com a relatividade, um observador em repouso que perceba uma nave se aproximando da velocidade da luz enxergaria o comprimento da nave sendo encurtado na direção do seu movimento progressivo. Não percebemos esses efeitos da relatividade no tempo e no espaço, pois as velocidades às quais estamos acostumados no dia a dia são mínimas se comparadas à velocidade da luz. Porém, no acelerador de partículas onde o bóson de Higgs foi descoberto, o LHC, grande colisor de hadrons, em Genebra, na Suíça, faz parte da rotina. Acelerar as partículas subatômicas a velocidades próximas à da luz. Eis um lugar na Terra onde os efeitos da relatividade são mensuráveis e totalmente aceitos pelos estudiosos como um fato da natureza. Ou seja, é possível enxergar como o tempo poderia ser no início da criação. Vamos pensar em livros pop-up, que parecem livros comuns, achatados, mas de onde saem casas, animais e paisagens elaboradas, e até partes em movimento. A criação é assim, quando vista no nível quântico. Existe a planura e, de repente,
corpos no espaço-tempo. Tudo salta de uma vez. Dessa forma, o comportamento isolado de cada partícula não é de fato um indicativo de realidade. Para que uma árvore, uma nuvem, um planeta ou o corpo humano possam existir, não há um empilhamento real de partículas subatômicas, átomos e moléculas, como os tijolos de uma casa em construção. As partículas subatômicas trazem com elas o espaço e o tempo. Esse fato traz implicações fascinantes. Por exemplo, uma partícula que se movimenta em velocidade próxima à da luz pode deteriorar-se num curto período de tempo, medido em milionésimos de segundo, mas vai durar mais. Observada por cientistas em um laboratório estacionário em relação às partículas em movimento. Uma partícula que se movimente exatamente à velocidade da luz dura para sempre, pois, para ela, o tempo não vai passar. Parece congelado. No que diz respeito à luz, o tempo não existe, enquanto de nossa perspectiva, num mundo isolado da velocidade da luz, a duração de um fóton é infinitamente longa. Os fótons, partículas de luz, têm massa zero. Se uma partícula, qualquer partícula, apresenta uma massa finita, jamais conseguirá atingir a velocidade da luz. Temos agora como provar uma das ideias que pareciam impossíveis no início deste capítulo: a eternidade está ao alcance das nossas mãos. A luz, que é atemporal, deu origem à vida na Terra e continua a sustentá-la. Portanto, a verdadeira questão que precisamos nos perguntar é como dois opostos, tempo e não tempo, se relacionam. O tempo, o espaço e a matéria surgem da planura de uma vez só, e, quando os corpos sólidos são arrastados para a democracia einsteiniana, eles se tornam relativos. De acordo com a relatividade, a massa de um corpo não é constante. A matéria é constantemente transformada em energia, e vice-versa, como se verifica em E igual a mc. Sobrescrito 2. Mas é aqui que nossa capacidade de visualização termina. Ficamos limitados pela lentidão de nosso cérebro, só porque ele é composto por matéria. Os impulsos elétricos no cérebro se propagam com grande velocidade, mas os pensamentos que eles provocam são rebaixados, como as voltagens enormes nas linhas de força, reduzidas para o uso doméstico. As únicas partículas que se movimentam à velocidade da luz são fótons e outras partículas com massa zero, como o ardiloso neutrino, se é que sua massa é mesmo nula. Se alguém conseguisse milagrosamente ultrapassar a velocidade da luz, o tempo pareceria andar para trás, um portal teórico que leva ao início do tempo. Einstein ponderou que isso não poderia acontecer em um mundo clássico, mesmo em um mundo com efeitos relativísticos. Porém, isso pode ocorrer em um mundo quântico. Todas as permutações de tempo são possibilidades quânticas, o que nos apresenta outra pista valiosa. Se o reino quântico permite que o tempo pare, volte para trás ou siga uma flecha do passado para o presente e o futuro, então não há razão para que o Big Bang tenha favorecido qualquer uma dessas possibilidades em detrimento das outras. Questionar por que vivemos em um tempo cronológico é quase a mesma coisa que perguntar por que o universo se encaixa com tamanha perfeição. O tempo cronológico beneficia o ser humano, assim como a sintonia fina do universo. Como acontece com todas as formas de vida, o ser humano não pode existir sem nascimento e morte, criação e destruição, maturidade e decadência. Esses são presentes do tempo cronológico e, embora as estrelas e as galáxias também passem pelo nascimento e pela morte, seus ciclos são apenas uma questão de reembaralhar matéria e energia no tabuleiro cósmico.
A situação humana é muito mais complexa, pois, ao contrário dos corpos físicos, apresentamos uma mente que cria novas ideias em um campo infinito de possibilidades. De alguma forma, o mistério do tempo deve estar ligado ao funcionamento da mente humana. Vejamos se a revolução quântica trouxe o tempo e a mente para mais próximo um do outro. Os quantas são regidos pelo tempo? Seria bastante constrangedor para a relatividade se viajássemos mais rápido que a velocidade da luz, e agora isso aconteceu. Recentemente, pesquisadores encontraram um modo de movimentar os fótons de uma posição a outra sem atravessar o espaço entre eles, no primeiro exemplo real de teletransporte. Como os fótons passam do ponto A para o ponto B instantaneamente, o tempo não transcorre. Mas não se excede a velocidade da luz, de fato, ela se torna irrelevante. Podemos dizer que se desviou do tempo. Na verdade, o teletransporte revela nitidamente o surgimento do espaço, tempo e matéria. O teletransporte de fótons tem implicações imensas. O raciocínio de Einstein, como fomos percebendo, ainda estava preso a um mundo clássico. Um mundo limitado pela velocidade da luz. Como cavalos selvagens soltos de um curral, se os corpos quânticos conseguem ir além da velocidade da luz, sem ultrapassá-la, mas, sim, através de uma ação instantânea, algo desconhecido nos aguarda. Uma das coisas que desconhecemos é a quantidade de dimensões que realmente existem. O tempo cronológico é unidimensional. Ele percorre uma linha reta que ocupa uma dimensão, como todas as linhas retas, que só conseguem ligar o ponto A ao ponto B. Mas na teoria quântica não há limite de dimensões, já que elas existem como meras construções matemáticas. Por exemplo, certas teorias quânticas exigem que nós sigamos além da gravidade para o campo da supergravidade, que postula 11 dimensões. O estado anterior à criação, antes do Big Bang, poderia não ter dimensões, ocupando zero dimensão, em termos matemáticos, ou poderia ter infinitas dimensões. As possibilidades são de dar nó na cabeça, distantes demais da experiência cotidiana. Temos que acrescentar o nosso universo tridimensional ao monte de absolutos desmantelados, e o tempo, a quarta dimensão, talvez tenha que ir junto. Em termos matemáticos, ele já foi. É bem aceito que as partículas estão emergindo aqui e agora, de um lugar adimensional, denominado vácuo quântico. Segundo a teoria de alguns físicos radicais, os únicos dois números remotamente reais são o zero e o infinito. Zero é onde se dá o truque do nada virar algo. Infinito é o número de possibilidades que podem surgir em uma escala absoluta. Todos os números nesse intervalo são tão reais quanto bolhas de sabão ou fumaça. A ausência de dimensões é algo que não pode ser visualizado, mesmo. Matematicamente isso pode parecer um truque barato, pois muitas variáveis ou são desconhecidas ou são mera conjetura, mas certamente todos nós existimos porque o eterno, que não tem início nem fim, se expressa na forma de tempo no momento presente. Essa transformação desafia a lógica, o que a esta altura não seria surpreendente. Já que o reino quântico não é cronológico, por que não aceitar que o tempo é inteiramente maleável? A partir desse ponto, não é nenhum exagero entender qualquer versão do próprio tempo como artificial. A fim de facilitar a compreensão, precisamos explorar um termo básico da física quântica que também se aplica à realidade do dia a dia. Estado. Quando vemos uma árvore, o seu estado é o de um objeto tangível que pode ser localizado no espaço, tempo e vivenciado pelos 5 sentidos.
Uma nuvem, mesmo sendo vaporosa e mais ilusória que uma árvore, existe nesse mesmo estado de fisicalidade. Quando a física penetra no domínio quântico, passa a envolver outro estado, chamado de virtual. Ele é invisível e intangível, entretanto real. Na verdade, visitamos o estado virtual a todo momento. Vamos pensar em uma palavra, qualquer palavra. Quando pensamos ou pronunciamos abacate, ele existe como objeto mental. Antes de pensarmos ou pronunciarmos a palavra, onde ela está? As palavras não ficam armazenadas em um estado físico nas células cerebrais, mas existem invisíveis e estão sempre à mão, em um estado virtual. É possível arrancá-las de lá à vontade, uma capacidade que se deteriora quando a recuperação da memória cerebral fica fisicamente fragilizada ou prejudicada. Um aparelho de rádio danificado tampouco consegue sintonizar ondas de rádio. Mas mesmo sem um receptor que funcione, os sinais de rádio existem à nossa volta, invisíveis e imperceptíveis. Analogamente, o cérebro é um receptor das palavras que usamos, mas não para por aí. As regras de uso da língua também estão no reino virtual. Quando vemos a frase, a escasa precisa vento, sabemos de imediato que ela não obedece às regras da língua. Não gastamos energia mental para apontar a diferença entre sentido e falta de sentido. As regras estão invisivelmente incrustadas em um lugar que, para todos os efeitos, não é físico. As partículas subatômicas também vêm de um lugar não físico, e não há motivo para não acreditar que o terreno de onde vem a palavra rosa não seja o mesmo no qual as galáxias florescem. O estado virtual encontra-se além da criação manifesta. Quando uma onda se transforma em partícula, um passo básico necessário para trazer fótons, elétrons e outras partículas ao mundo das nossas experiências, o estado virtual fica para trás. É por conta dele, também, que a física calcula que 1 cm³ de espaço vazio não é, de fato, vazio. No nível quântico, ele contém uma quantidade imensa de energia virtual. Todas as coisas do universo conseguem mudar de estado. Na experiência diária, ninguém se surpreende ao ver a água virar gelo ou vapor, que são diferentes estados de HO. No nível quântico, as mudanças de estado chegam ao limite, equilibradas entre existência e não existência. Uma mesa de cozinha transita do virtual ao manifesto centenas de vezes por segundo. Rápido demais para que alguém observe. É aí que se apresenta o interruptor de liga-desliga que já mencionamos inúmeras vezes. Uma mudança de estado quântica é o próprio ato básico da criação. A ideia de multiverso ganhou imensa popularidade por essa mesma razão, quando se percebeu que um universo saltando para a existência não é nem um pouco mais importante que um elétron fazendo o mesmo. As mesmas flutuações no campo quântico estavam em funcionamento para ambos os eventos. A olho nu, o universo parece muitíssimo grande e um elétron parece muitíssimo pequeno, mas no ato da criação essa diferença não importa. Um quantum saltando para a existência não vem de um lugar qualquer, nem vai para um lugar qualquer. Trata-se apenas de uma mudança de estado. Assim, em vez de usar o tempo como medida de mudança, devemos pensar em termos de estados. Vamos pensar em uma bola de vôlei amarrada a um poste. Quando batemos nela, a bola começa a dar voltas no poste, mas chega certo momento em que sua energia acaba e ela vai se aproximando do poste, até finalmente chegar ao estado de repouso. Os planetas que orbitam o Sol cairiam dentro dele se perdessem energia e momento angular ao longo do
tempo, ou seja, se não se locomovessem no vácuo do espaço sideral. Ao contrário da bola de vôlei, nessa situação não há resistência do ar, então ficam girando durante éons. Vamos imaginar um elétron em órbita em torno do núcleo de um átomo. Uma imagem muito semelhante à da bola no poste. Com os átomos, cada órbita de elétron é chamada de camada, e os elétrons ficam dentro de sua respectiva camada, a menos que ocorra um evento quântico em que eles saltam para uma camada mais interna ou mais externa. A palavra quantum foi designada porque, sendo um pacote de energia, o quantum passa de um estado definido a outro, carregando consigo a sua energia. Os elétrons não deslizam de um local a outro, nem desaceleram. Eles saltam de uma órbita, camada, e reaparecem em outra. Quando compreendemos a importância do estado, vemos por que os quanta não são cronológicos. O tempo cronológico é como a fita que sai continuamente de um telégrafo, enquanto o domínio quântico é cheio de lacunas, mudanças repentinas de estado, ocorrências simultâneas, inversões de causa e efeito. Então, se a base da criação é quântica, como os corpos físicos se prenderam ao tempo cronológico? A resposta mais simples é que o tempo cronológico é apenas um outro estado. Uma vez que o universo amadureceu, em torno de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, todos os objetos físicos brutos, isto é, maiores do que um átomo, ficaram no mesmo estado de manifestação. A matemática avançada, por meio da teoria da probabilidade, consegue computar as chances, muitíssimo remotas, de que uma mesa de cozinha possa desaparecer completamente em um campo virtual, só para reaparecer 1 metro adiante. Mas essa não é uma consideração prática. Estando presos à sua manifestação, os objetos do mundo cotidiano são confiáveis em sua submissão ao espaço-tempo. Apesar da ação de fuga quântica, em que elas entram e saem da existência num piscar de olhos, as mesas não vão a lugar algum sozinhas. Então a verdadeira pergunta é: como acontecem as mudanças de estado? O Big Bang, que fez um universo inteiro emergir instantaneamente, foi uma mudança de estado que não pode ser explicada como algo que ocorreu em um lugar ou em uma hora específicos. Durante a era de Planck, todo lugar e nenhum lugar eram a mesma coisa, assim como antes e depois. Apesar do muro que nos impede de testemunhar a era de Planck, poderíamos chamá-la de uma fase de transição por meio da qual um estado se transformava em outro e o virtual se tornava manifesto. É bastante intrigante pensar que, estando aqui, num mundo onde os relógios trabalham, percebemos que, da mesma forma que um elétron salta para uma nova camada, o mesmo ocorreu com toda a criação quase 14 bilhões de anos atrás. Mas, se pudermos imaginar isso, teremos uma ideia sobre como algo tão pequeno quanto um elétron e tão grande como o cosmos estão vinculados. Nenhum deles segue o tempo cronológico, portanto devemos adotar maneiras de pensar completamente novas. A psicologia entra em cena. Estamos prontos para escapar da prisão do tempo. Nosso corpo participa do universo através de mudanças de estado. Vamos imaginar que um desconhecido bata à nossa porta e se apresente. Se ele disser: sou seu irmão perdido, há anos tento encontrar você, vamos entrar em um certo estado diferente daquele em que entraríamos caso a fala dessa pessoa fosse: sou da Receita Federal. Vamos confiscar seus bens. Nosso corpo apresentaria uma reação instantânea e dramática em ambos os casos. Só de ouvir algumas poucas palavras, nosso batimento cardíaco, respiração, pressão sanguínea e
Equilíbrio químico cerebral mudam rapidamente. Na vida humana, uma mudança de estado é holística, como um elétron. Podemos pular para um novo nível de excitação. Um desconhecido que se apresenta pode virar a nossa vida de ponta cabeça. Mesmo passando por uma alteração de estado dramática, não há como observarmos os processos físicos microscópicos que ocorrem em nossas células. As regiões específicas do cérebro que geram alegria ou ansiedade vão se iluminar numa tomografia cerebral, mas subjetivamente temos apenas a experiência do resultado final, sem conhecer os mecanismos que levaram a ele. Uma coisa, porém, se destaca: o evento que dispara o gatilho da ocorrência. O desconhecido que bateu a porta é o que dá início à mudança de estado. Não se trata de o quantum estar de fato construindo a experiência, embora ele seja considerado muitas vezes o tijolo estrutural da natureza. A cadeia de comando, digamos assim, vai de cima para baixo. Primeiro, o desconhecido bate a porta, depois vêm as palavras que ele enuncia, seguidas da nossa reação mental e de toda a parte física. Resumindo, a mente vem antes da matéria. Só temos certeza disso no mundo humano, apesar das lamúrias dos materialistas, que acreditam que todos os eventos, inclusive os mentais, sejam causados por porções de matéria que trocam porções de energia. Antes de mais nada, as palavras são ocorrências mentais, pois o propósito delas é a troca de informação, não a troca de energia física. Se alguém pronuncia a frase "eu te amo", a parte física do corpo reage de uma maneira. Se, ao contrário, o que se ouve "eu quero o divórcio", o físico reage de outra maneira. Esse fato não ficou perdido entre os físicos quânticos como John von Neumann, um teórico brilhante que ousou ao declarar que tanto o reino quântico quanto a própria realidade apresentam um componente psicológico. A natureza é dualista, tanto subjetiva quanto objetiva. É por isso que nós, seres humanos, conseguimos enxergar qualquer situação a partir dessas duas perspectivas. Ao nos deparar com um desconhecido à porta, conseguimos verificar sua altura, peso, cor de cabelo e assim por diante, objetividade, e ouvir o que ele tem a dizer, subjetividade. Os relatos de pessoas que testemunham crimes nos tribunais não são tidos como confiáveis, pois nós misturamos os pontos de vista. Alguém que nos ameaça cresce em tamanho na nossa mente, o que torna difícil um relato objetivo sobre a altura da pessoa. Von Neumann levou essa natureza dual da realidade bem longe, a própria essência do funcionamento da natureza. Ele descreveu uma realidade em que as partículas quânticas fazem escolhas e na qual o observador altera o que observa. Por mais de um século, a física quântica esteve atolada em efeitos subjetivos, graças, principalmente, ao princípio da incerteza, que sustenta não ser possível conhecer todas as propriedades de um quantum. O observador seleciona uma propriedade para averiguar e, de repente, é ela que o quantum apresenta. Ao mesmo tempo, suas outras propriedades desaparecem e até podem ser alteradas, simplesmente por estarem sendo observadas. Embora isso soe abstrato, eis um exemplo corriqueiro. Uma pessoa está na costa norte de Oahu, no Havaí, um lugar famoso pelas ondas imensas, a Meca do surf de alto risco. Enquanto a onda quebra, ela tira uma foto para mostrar aos amigos. A foto congela o movimento da onda, ou seja, é possível enxergar o tamanho dela, mas não sua velocidade. Apenas uma propriedade foi selecionada. Quando um físico observa uma partícula subatômica, é como se tirasse uma foto que revela algo que deseja medir, ignorando as outras propriedades.
Contudo, enxergar a realidade desse modo é insatisfatório, já que a realidade é mais abrangente. Para compensar as propriedades que somem do mapa quando se observa uma delas, as outras são calculadas como probabilidades. Ainda no exemplo anterior, quando a pessoa mostrar para alguém a foto da onda, ele pode lhe perguntar qual é a velocidade dela, ao que ela responderia vagamente, muito rápida. Se tivesse que definir, ela saberia que a onda era mais rápida que uma lesma e mais lenta do que um avião a jato. Sua velocidade real fica, provavelmente, no intervalo entre 30 km por hora e 100 km por hora. Já que a onda muito desapareceu, o que nos resta é a probabilidade. A física quântica se encontra em uma posição semelhante, deixando em aberto uma pergunta básica. Quanto um observador altera os fatos reais? Von Neumann não entrou nesse assunto. Afirmou apenas que a realidade tem um elemento psicológico, o comportamento quase mental das partículas subatômicas, que é fundamental. Alguns físicos, como Schrödinger, sustentavam que o componente psicológico seria predominante. Schrödinger declarou ser absolutamente essencial que abandonemos a noção de um mundo real exterior, por mais alienígena que possa parecer ao pensamento comum. Mas o materialismo, que relaciona todos os fenômenos à existência do mundo externo, não se alterou. Ou se nega o elemento psicológico de todo, ou ele é retirado da equação. Como o aspecto psicológico da realidade afeta o tempo? Sabemos bem que experiências traumáticas podem fazer o tempo desacelerar. Pessoas relatam que, no meio de uma batalha ou durante um acidente de carro, tudo passa devagar. No esporte, o conceito de estar no fluxo descreve o estado alterado do jogador, no qual seus sentidos estão aguçados para alcançar o máximo de suas habilidades, quando tudo mais se encaixa bem e, além disso, o mundo silencia e o tempo desacelera. Os atletas contam que é como estar num tipo de sonho, separados da realidade comum. É difícil imaginar como seria possível eliminar o componente subjetivo desses relatos. No entanto, existem experimentos bem-sucedidos em ambientes controlados. Em uma pesquisa, os indivíduos iam a um parque de diversões onde um brinquedo jogava do alto de uma torre. Sentiam a queda livre antes de um paraquedas se abrir e pousá-lo gentilmente no chão. Quando perguntados sobre o tempo da queda livre, eles sempre o exageravam, como qualquer pessoa faz em situações traumáticas. O tempo real da queda pode ser medido, e extrair o elemento subjetivo que o distorce é simples. Será que isso é o suficiente? Se von Neumann estiver certo, o componente psicológico não se separa do modo como vivenciamos o mundo a cada momento. Talvez a realidade verdadeira esteja esperando por alguém que consiga encontrá-la. Os materialistas, que preferem ser chamados de fisicalistas, já que sua visão de mundo inclui tanto energia quanto matéria, insistem em que não é necessário nenhum componente psicológico, mas a história da física quântica mostra outra coisa. Como místico, Schrödinger foi descartado, mas, com base em evidências empíricas, ele sabia que, no nível básico, a partícula subatômica não se comporta como um pequeno planeta, mas como uma nuvem de possibilidades. O observador determina qual possibilidade vai passar pela mudança de estado, manifestando-se como algo que pode ser mensurado. Então, a melhor resposta para o mistério sobre a origem do tempo acaba sendo uma resposta humana. Não foi preciso que estivéssemos presentes no Big Bang para que ele tivesse um componente psicológico.
A única versão do Big Bang que vamos conhecer é aquela relatada por seres humanos que fazem uso de sua mente e cérebro. O mesmo mecanismo está produzindo realidade neste exato instante. Portanto, o mistério do tempo está diante de nosso olhar. Sem uma resposta humana, vai ser um enigma para sempre. Neste capítulo, oferecemos uma prévia dos benefícios de um universo humano em que o tempo está do seu lado, pois você participa da criação dele. Atualmente, porém, os físicos ainda lutam para conservar intacto o tempo objetivo, preservando-o como o tempo real, o único com o qual a ciência deve se preocupar. Mas e se o único tempo real é o momento presente? Isso derrubaria o obstáculo que divide o tempo subjetivo do objetivo. Quando isso ocorrer, a vida cotidiana pode vir a ser uma vida eterna, aqui e agora. Essa possibilidade surpreendente faz o mistério do tempo ser importante para todo mundo. Cada um de nós tem uma relação única com o tempo, todavia nossa fonte é atemporal. Se conseguirmos enxergar além da ilusão criada pelos relógios, a corrida contra o tempo chega ao fim e o medo da morte é eliminado de vez.